E aí, pessoal? Tudo certo? Mais uma sexta-feira de comentário político a 45 dias da campanha. Aqui, professor Christian, nos estúdios do Partido Novo, aqui no Itaim, em São Paulo. Depois de uma semana intensa de trabalho, eu tive em Santa Catarina, onde a gente teve o Ibope registrou 3% de índice para o João Amoedo, com margem de erro em Santa Catarina de 3%, sendo que o segundo lugar era da Marina com 9%. Então a gente chegou em Florianópolis, uma pesquisa em que o Bolsonaro está em primeiro e em segundo estão todos empatados, segundo a margem de erro, em Santa Catarina. Espetacular a performance do João em Santa Catarina, maior grupo de gente per capita aí envolvida com o Novo, o maior estado que contribuiu com a campanha do João pela vaquinha, per capita também é Santa Catarina. Então, por que aconteceu isso? Porque Santa Catarina entendeu rápido o que nós estamos falando. Ali é lugar de gente que trabalha muito, de empresa pequena e média, né? Que entende rápido o nosso discurso de liberdade para empreender, de liberdade para trabalhar, pagar menos imposto, conseguir exportar. Então ali as pessoas entendem com mais rapidez e o partido está crescendo muito. Foi muito bom em Florianópolis, gente de Brusque, Jaraguá do Sul, Blumenau, Joinville, uma série de regiões, sub-regiões do estado, uma beleza. Aí fomos para Santos na semana, chegamos em Santos na universidade, na Unisanta, lotado o auditório, Bernardinho também estava lá. E também, a gente perguntou quem é que não conhece o Partido Novo aqui? Todo mundo levantou a mão, o que foi muito bom, porque a gente está pregando para gente nova. E o que tem acontecido é isso, a gente foi na quarta-feira para Fenasucro, em Sertãozinho. Chegamos em Sertãozinho, tinha uma equipe lá da televisão local à disposição para filmar e estar junto com a gente durante toda a visita. Muita gente foi se juntando, a gente foi encaminhando na feira e se juntavam pessoas, iam andando com a gente. Foi muito bacana, assim, vários estandes de gente dizendo que iam votar no João, estandes que vieram chamar a gente para tirar foto, dizendo que iam votar no João. Então, assim, o pessoal da cana-de-açúcar, do setor sucroalcooleiro, o pessoal que está entendendo já que o estrago que o governo Dilma fez para o setor, o que tem que acontecer agora é liberalizar, deixar o pessoal trabalhar. Deixa trabalhar, né? A gente tem na nossa missão aqui promover o RenovaBio, né? Deixar as empresas que forem performando para emitir menos gases de efeito estufa, melhorar a performance e a produtividade, ganhem certificação e consigam emitir essa certificação e vender na Bolsa de Valores. Então é um projeto muito bom, RenovaBio. Então a gente esteve lá, conversou com um monte de gente, pessoal da cana, pessoal de máquinas. Fomos visitar uma pequena professora que fez uma pequena empresa, que já está crescendo, que produz enzimas e produtos de química avançada para ganhar performance na produção de etanol. Também muito bom, muito bom. Uma família de mãe, pai, 2 filhos com uma empresa, fez um standzinho, fizeram um almoço muito bacana, enfim, tivemos lá para prestigiar. Foi, olha, muito bom também em Sertãozinho e em Ribeirão. E depois, ontem estive no Rio de Janeiro num debate no BNDES, era um debate para vice-presidentes, junto com o Raul Veloso, que faz um encontro do Fórum Nacional há 30 anos. Quem é mais veterano aí vai lembrar do Fórum Nacional, que foi criado pelo irmão dele, o ex-ministro do governo Geisel, João Paulo dos Reis Veloso, que fez o primeiro fórum nacional, e tivemos lá debatendo com o Paulo Rabelo de Castro, professor. Foi muito bom também. Para expor um pouco, né, o que nós estamos propondo para a economia diante desse quadro que foi lá muito debatido, os detalhes da crise da Previdência, os impactos que isso tem nos impasses da infraestrutura, o caos, né, a paralisação da infraestrutura brasileira. Então foi uma semana muito intensa, muito boa. Mas mais do que a nossa semana, hoje é o dia 24 de agosto, mais uma semana que se encerra aí,
Mais importante do que a nossa performance aqui na vice-presidência, na campanha, foi a do João. O João explodiu essa semana na campanha. Vocês viram, hoje ele está sendo chamado de o fenômeno das redes sociais. É o Ronaldinho fenômeno das redes sociais. Porque é o seguinte, pessoal, não abre espaço para a gente em debate. Essa lei, que eu já disse, vou continuar dizendo, está registrado, a lei é ruim. A lei é ruim. Ela é ruim para nós, é ruim para todo mundo, é ruim para a população, é ruim para quem quer ver programa Renovação na Política. E ela deixa lá o Cabo Daciolo, que ninguém sabia quem era, ela quase tira a Marina dos debates e não deixa o João participar, que é o partido que tem mais proposta e que tem menos vínculo com a política velha. Aliás, nenhum vínculo com a política velha, né? Mas enfim, então o trabalho é todo de rede social. E o que está acontecendo é que as pessoas em todos os lugares vêm conversar com a gente. Eu viajei esses dias sozinho, né? De avião e de carro, por esses lugares que eu falei. A semana retrasada também viajei sozinho lá em Rio Grande do Sul. E as pessoas se aproximam da gente no aeroporto, tanto nos embarques quanto no avião, e falam: vocês, professor Christian, estou acompanhando vocês, João, Partido Novo, vai fundo, nós estamos crescendo e tal. Então o sentimento é muito positivo, contra tudo e contra todos. Então assim, fica a convocação aí, pessoal, continua falando e não gasta muito tempo em debate de mais de 3 minutos, porque tem muita gente que nem conhece a gente ainda, e quando conhece, gosta. Ontem eu fui parar o carro, voltando do aeroporto para ir no posto, o frentista olhou os adesivos e falou: como é que é? Eu estou ouvindo falar do Partido Novo. Já parei ali, já foram 3 frentistas, conversa franca, que é o seguinte: o Partido Novo é o seguinte, não tem dinheiro público, é tudo gente selecionada. Parênteses, pessoal, parênteses, importantíssimo esse negócio de gente selecionada. Deixa eu terminar o raciocínio, depois eu volto no negócio de gente selecionada, que é uma coisa muito importante para falar para todo mundo. Mas falei que lá com o frentista, gente selecionada, não tem relação com a política velha, vamos renovar o Congresso. Mensagens que são a simplicidade, a verdade, não tem que desenvolver muito raciocínio, né? As políticas para educação, para saúde, para segurança, estão no nosso programa ainda aqui executivo, e o João já está exteriorizando os detalhes dessas políticas. Mas deixa eu comentar rapidamente sobre esse negócio da seleção de candidatos. Tem muita gente questionando a gente em função de algumas comunicações de alguns candidatos que têm errado na tinta, né? São 400 candidatos, pessoal. Evidentemente se comete erros, evidentemente que a gente vê um ou outro exagero, algum equívoco de comunicação. Não há como controlar 400 pessoas fazendo campanha com um partido do tamanho do nosso, tá certo? Onde está todo mundo começando, as opiniões sempre têm diferença de opinião. Não existe, junta 2 pessoas tem diferença de opinião, junta 3 tem diferença de opinião. Junta 400 candidatos que foram selecionados, você vai ter diferença de posicionamento e equívoco. Tem que ter paciência, tem que falar para as outras pessoas que já chegam com muita exigência e com razão, porque querem que a gente faça a coisa direito. Fala assim: esse sujeito fez esse anúncio aqui, é um absurdo. Calma, a gente está observando, e à medida que tem exagero, tem erro, tem coisa que não cumpre com os valores do partido, a gente está conversando com a pessoa e está agindo, mas isso leva um tempo para acontecer. Então isso vai, as redes sociais, isso aqui tem uma velocidade, é boa para umas coisas e ruim para outras. A velocidade disso aqui não é a velocidade da conversa, a velocidade da política, a velocidade das decisões. Isso aqui é muito rápido, atrapalha. Então tem que ter paciência para, quando os equívocos acontecem, irão acontecer e vai aumentar, então que a gente tenha tempo para reagir. Mas há sim erros, excessos de comunicação. O sujeito não pode falar que você vai ter um tanque, tá certo? Não vai ter tanque de guerra. Bobagem, uma enorme bobagem. Já foi avisado, já foi reprimido, e se continuar falando bobagem, vai para o comitê de ética. Então, nós temos um processo aqui dentro. Mas tem que ter paciência, tem que ter calma. Mas o importante é o seguinte: essa semana o João bombou. E a semana que vem vai bombar mais ainda. As pessoas querem alguém diferente,
com planejamento, com proposta para o país, sem vínculo com as velhas práticas da política. A pergunta que eu mais ouço em todos os debates é a seguinte: se vocês ganharem, como é que vocês vão lidar com o Congresso? E a resposta é sempre a mesma, e é essa mesmo, pessoal. É na democracia, dentro das instituições, que a gente vai fazer as mudanças, certo? Se é assim, o novo, o João Presidente, com uma bancada de 30, 35 deputados, vai colocar as reformas que esse país está almejando e aguardando há décadas num pacote dos primeiros 100 dias. E ali vai se dar um confronto, que é o confronto que a sociedade está esperando entre a mudança e os interesses retrógrados e das corporações que tomaram conta do Brasil. Isto terá que acontecer. De um lado vai estar um partido independente, de aliança, de favor, de cargo, com compromisso de reduzir custo, de privatizar a empresa inútil, de devolver o poder para o cidadão, com a legitimidade de 60, 70 milhões de votos, o povo junto, e um Congresso parcialmente contra as mudanças. E aí nós vamos ter que ver o que acontece. Porque eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. 1/3 do Congresso vai se alinhar ao plano do governo eleito, do João Moedo, pelo bem do país. E os outros 2/3, que são o que é de mais atrasado na sociedade brasileira, vão ter que negociar. E a negociação se dará em termos de transparência e de interesse nacional. É um confronto de interesses entre o novo e o velho. É a única saída institucional que existe para o Brasil no curto e médio prazo. As outras soluções são inflação. Escreve como que eu estou falando, que eu sei que eu estou falando. Tem candidato aí que ser eleito, mas nós vamos voltar para o mundo da inflação. Ou quebradeira e fuga de capital, instabilidade social, ou aventura de ruptura institucional. Que é o quê? As regras como funcionam vão deixar de funcionar por decreto. Então essas 3 opções não interessam ao Brasil. O que interessa é o debate franco, aberto, transparente dentro do Congresso. Beleza? Então é isso que o João está propondo. É isso que o Novo está trazendo de novo. Bom, foi muito boa a semana, pessoal. Foi boa. O João está no bom caminho. Todos os candidatos crescendo. E é o seguinte, vamos dar uma olhada no quadro político aqui, né? Tem tudo aquilo que eu estou falando na capa do Estadão aqui, aliás, e os outros jornais também. Que o Alckmin está travado. Que vai trocar aqui o responsável pelas mídias sociais. Sabe o que acontece? Isso daqui é a percepção de que o cálculo de fazer aquela aliança com o Centrão, que a gente tanto criticou aqui, não é criticando a pessoa do Alckmin, não, estamos criticando um modelo de política. Esse modelo de trazer a Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, Paulinho da Força, juntar a turma, distribuir favor quando for eleito, para ganhar tempo de televisão, não está dando certo. Porque as pessoas perceberam que isso não vai dar certo. É o mesmo governo que vai se compor, ele não vai conseguir governar. Se eleito, não governa. Certo? Então as pessoas já perceberam. Fica um governo que nem o governo anterior. Pra vocês terem uma ideia, a Dilma tinha 400 deputados na tal da base de apoio quando ela foi empichada. Então assim, não adianta nada esse tal desse Centrão. As pessoas já não aguentam mais essa história. O presidencialismo de coalizão não funcionará mais. Certo? Vamos explicar isso para as pessoas mais jovens. E vamos explicar para as pessoas mais humildes que não conseguem chegar nessa dimensão. Não vota em qualquer um, vota na transformação, nas pessoas novas que chegaram. Porque elas vão ter coragem de enfrentar o que é velho. As velhas práticas do Eunício Oliveira, do Renan, do Raup, do Jucá, do Sarney. E não, se eu fazer a lista aqui, eu vou ficar a conversa inteira falando o tamanho da lista. Mas está tentando mudar as mídias sociais, a campanha do Alckmin. Por quê? Porque não está vingando, né? Fez o Centrão, fez uma aliança enorme, vai para a televisão agora, estão apostando na televisão. Vai ter 5 minutos de televisão, nós vamos ter 5 segundos e vamos fazer mais com os nossos 5 segundos do que eles. Aí, olha, os editoriais tratam da questão dos preços dos juros, mas eu quero chamar a atenção para a questão do dólar. Essa semana falou-se muito sobre o dólar. O que está acontecendo? Eu me lembro quando eu tinha
ainda trabalhava na Fiesp, lá em 2002, no ano da eleição do Lula, na primeira eleição do Lula. E eu me lembro do desespero que foi em relação ao dólar. O dólar também começou a subir. O pessoal ficou inseguro, vai chegar o PT. Aí ele fez a tal da carta aos brasileiros, para acalmar o mercado financeiro, para acalmar as empresas. Mesmo assim, o dólar chegou na época, se não me engano, chegou a quase 4 também, era 3,80 e tal. Todo mundo comprando o dólar foi ficando caro e incrível, né? Imagina, já são 2018, já são 16 anos e a gente passando por uma coisa meio parecida. Sabe por que o dólar está subindo? Quando se cogita imaginar que o Lula não vai ser candidato. Escuta, abre um parênteses. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu. A mídia também não ajuda, né? A televisão. O Lula não vai ser candidato. Ele está preso. Preso porque já foi julgado em segunda instância. E a lei brasileira estabelece que se foi julgado em segunda instância, você não pode ser candidato. Então não vai ser. Esquece, já saiu das pesquisas. Então, mas o pessoal avalia o seguinte: se for o Haddad, que é o vice, e aí tem a vice do vice também, é o triplex, a Manuela, a vice do vice, a moça que é independente, a menina independente, coisa mais submissa da carreira foi ficar de vice do vice, sub do sub, esperando o chefe perder a posição, que já vai perder, evidentemente. Então, se o Haddad for candidato e tem aí uma boatagem, que o Haddad vai para o segundo turno, que vai ter PT, PSDB, não vai ter PT, PSDB. Não vai ter. O PT está fraco em São Paulo, está fraco em Minas e está mais ou menos no Rio. Os 3 maiores parques e territórios eleitorais, né? Me fugiu a palavra agora. Os 3 maiores colégios eleitorais. Obrigado, assistência da Luana aqui. Os 3 maiores colégios eleitorais, o PT está sofrendo. Então ele pode fazer o Nordeste inteiro que ele não põe o Haddad no segundo. O Haddad tem dificuldade dentro do PT. Então assim, começa essa história de que o PT vai fazer um segundo turno com o Bolsonaro. Essas confusões. A turma apavora e o dólar estoura. O dólar também está indo mal porque ninguém está dizendo que vai enfrentar a reforma da Previdência. Nenhum dos candidatos aí tem coragem de falar que vai mexer mesmo, porque tem que mexer nos primeiros 6 meses. Pessoal, não é questão de ideologia, não, é matemática. Aqui, ó, desculpa, mas aqui o noticiário político aqui tá fraco, um monte de bobagem. Aqui, aumento de... O governador, o candidato ao governo de São Paulo, o governador e o candidato França, disse que vai contratar 15 mil professores. Agora começa todo mundo a falar que vai fazer tudo. Vai contratar 15 mil professores, vai tirar dinheiro da onde? Esse aqui agora, o Ministério Público de São Paulo enviou o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, criando 400 novos cargos de promotor. Começa um negócio... Não tá ruim, o noticiário tá ruim, viu? E tá descrevendo aqui os tempos de televisão, que é todo mundo, a maioria dos candidatos com tempos a lá Enéas, né? Todo mundo vai ter que dar uma de Enéas nessa campanha. Eu, Alckmin, com todo aquele tempo, quero ver o que vai fazer, porque se ele tá tão mal assim, vai ter que dar um tempo para ficar interessante. E se ele ficar muito tempo, talvez ele fique mais desinteressante ainda. Quer dizer, o cálculo do Centrão ali, não sei se vai dar muito certo, mas eu estava me referindo aqui a essa entrevista do Postman, que é o economista do PT, que já foi presidente do IPEA, doutor na Unicamp e tal. O Postman já é uma pessoa difícil de entender desde sempre. Mas a entrevista que ele deu aqui no Estadão, você me desculpa. Pessoal do PT, sabe qual é o problema do PT? Sabe qual é o problema? Eu acho que eu já tive amigos do PT, acho que eu não tenho mais, porque você acaba perdendo a amizade, porque você começa a desconfiar do caráter da pessoa. O sujeito de ser petista hoje, ele sofre de desvio de caráter, né? Realmente é um problema sério. E o que ele faz aqui, essa entrevista do Postman é mais ou menos isso. Assim, uma pessoa que tem a posição que tem, a responsabilidade que tem, e diz assim, que a Previdência está tudo em ordem, tem questões pontuais para resolver, não pode ser uma pessoa séria. Não pode ser. Não pode ser. Ainda mais um economista, uma pessoa que tem doutorado, uma pessoa que
presidiu o IPEA. Não é sério, pessoal. Isso é coisa muito séria que ele está falando. Ele acha que está tudo em ordem. Que não tem, deve achar que não tem rombo da presidência. E acha que quem fez as transformações importantes foi o PT, inclusive, está dizendo aqui. Foi o PT que fez uma parte da reforma. O que ele diz aqui é um monte, é tanta bobagem, que você pega essa entrevista aqui e faz o seguinte: qual é o posicionamento do Novo em relação às políticas públicas, à Previdência, à reforma tributária, às leis trabalhistas, ao posicionamento em relação às estatais, às concessões e as PPPs, ao setor elétrico, à Petrobras. Você lê tudo isso aqui, aí você vira de ponta cabeça. É o que a gente pensa. Então eu vou passar rápido, porque eu estou falando demais aqui, mas olha só. Previdência. Só aqui, ó, vou falar as palavras dele aqui. Tá no jornal, né? Ele está dizendo que foi o que ele falou. O que temos hoje em relação à Previdência é adequado. Mudanças pontuais precisam ser feitas. Não é mudança pontual, pessoal. Precisa mudar estrutural, para não quebrar o país em 2022. Eu passei ontem a tarde inteira no BNDES, todos que estavam lá estão conscientes do problema. Não é questão de ideologia. Isso aqui não é sério. Eu já falei aqui os números, tem um filme meu que mostra os números, que explica as moedas lá, para tentar explicar para as pessoas o tamanho do problema da Previdência. Tá certo? Tributária. Depende do Congresso. A ideia, essa é coisa de PT, ó. A ideia é ter uma Assembleia Constituinte para tratar do tema tributário. Vai convocar um grupo de trabalho, uma Assembleia Constituinte. Escuta, nós estamos há 30 anos esperando a reforma tributária. O manicômio tributário que a gente vive está quebrando empresa todos os dias. Né? O furor de arrecadação da Receita Federal, que é uma instituição que ninguém mexe, que não quer tirar um centavo da arrecadação e está matando o Brasil, né? É um problema que todos nós vivemos permanentemente. E aqui, quer convocar um grupo de trabalho, uma Assembleia Constituinte? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! As propostas que são praticamente unânimes em todas as propostas sérias, é pegar o trabalho do Bernard Api, que tem muito a ver com o trabalho do processo, o projeto de lei do deputado Raul, que também é muito bom, que é começar a reduzir os impostos em um imposto só, um imposto de valor agregado, tirar os impostos da cadeia, juntar ISS, PIS, COFINS, IPI, num imposto só de valor agregado, como funciona no mundo civilizado. Isso tem que fazer, que é o início de uma mudança. Não, tem que fazer uma Assembleia Constituinte. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Isso aqui contamina as pessoas jovens que querem entender o problema brasileiro. Isso aqui é canalice. Aí vai, continua. Não fizemos aventuras. Não, quem fez o cara pálida, quem fez aventura no governo? Quem colocou 13 milhões de desempregados na rua? Foi o Fernando Henrique? Faz 15 anos que esses caras governam o Brasil. Ah, mas o Temer não é do meu governo. O Temer, para quem esqueceu, é vice-presidente do PT. Aliás, fez muito melhor do que o PT fez em 13 anos. Mas ainda assim, é o Temer e a aliança do PMDB e aquela desgraça que é o que há de pior na política brasileira. O PT governou com essa turma. Não fizemos aventuras, eles destruíram o Brasil. O que pretende a reforma trabalhista? Ele quer reavaliar a reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi pequena. Aqui, eu tenho uma máxima aqui. Se o fim da contribuição compulsória dos sindicatos for mantido, em 3, 4 anos, não teremos mais sindicatos. Pois é, amigão. É isso que vai acontecer mesmo. Porque se o sindicato não presta serviço, acaba. Então, se a contribuição for voluntária, ele que trata de trabalhar e fazer alguma coisa. Aí, quem sabe, o trabalhador contribui. Não é assim que deveria ser? Ou ele acha que tem que ser imposto autoritário sobre o trabalhador, que ele acha que defende? Arranca o dinheiro do trabalhador de forma autoritária e ainda quer que o sindicato seja eficiente. É um negócio, é outro planeta do raciocínio, pessoal. Temos 22 doutores formados desempregados. Evidente. Evidente. Primeiro que formou um monte de doutor inútil e um monte de ciência que o mercado não incorpora, porque os doutores brasileiros não são absorvidos pelo mercado. Não tratam de nada que é útil para a sociedade.
com raras exceções. Sempre há exceções, vamos ser justos aqui. Formar doutor nas escolinhas do PT vai formar doutor, ponto. Depois continua. Bancos públicos e estatais. É fundamental termos a reformulação da governança de relações estatais e bancos públicos. Ah, é? Puxa vida. Mantendo os públicos. Tem que privatizar, pessoal. Vocês lembram aquele monte de mala do Guedel? Ele foi diretor do Caixa Econômica, do Banco Público Caixa Econômica. De onde ele roubou aqueles 51 milhões em dinheiro que estava no apartamento da vovó? É isso que é banco público no Brasil. Bom, PPPs, privatizações. Privatizações não. Ponto. Como é que ele vai cobrir um rombo de 30 bilhões só em 2016 de todas essas estatais inúteis? Sabe o que é, pessoal? Não é privatizar, é fechar. É fechar. São 149 estatais federais. 48 delas é de domínio direto do Estado. Não tem acionista de outro tipo de acionista que não seja controle do Estado absoluto. Quase todas elas dão prejuízo. Não tem nem o que vender. Se você for privatizar, ninguém quer comprar. É prejuízo na veia. Tem que fechar. Exemplo, Infraero. Fecha. 4 bi de prejuízo em 2016. E olha aqui, ó. Ele fala aqui uma hora aqui, nem sei onde que tá, ele fala assim, até hoje, não, os aeroportos, como é que foi isso aqui? É outro absurdo. Aqui, ó, isso aqui de matar, olha aqui. E o papel da Petrobras? Se tivesse mantido o programa da Petrobras, do governo FHC, não teria pré-sal. Tem pré-sal porque privatizou metade da empresa. Exatamente o contrário. É uma empresa estatal, tem compromisso com o país. Eu vi o compromisso com o país. Um compromisso espetacular. Quebraram a empresa, que era uma das 8 maiores empresas do mundo. Não está nem entre as 500, uma dívida de 250 bi de dólar. Esse é o compromisso com o país. Deram lá para o Paulo Roberto tomar conta da... E aqui, ó, máxima de todas, para explodir essa entrevista, com rojões. A mudança do conteúdo nacional fez com que se desenvolvesse a indústria naval do país. Aquele 7 Brasil, que foi produzir lá... Não é 7 Brasil, 7 Brasil são peraí. O estaleiro nacional Atlântico Sul é um dos maiores prejuízos da história brasileira. A gente não conseguiu produzir nada. Os navios... Vocês vão se lembrar que o navio que saiu lá do estaleiro, ele saiu e adernou. É um dos maiores desastres da corrupção nacional. A indústria nacional, o resgate da indústria nacional, da indústria naval. Isso é um desastre. Estão todos os números públicos aí. Resgatou, aonde resgatou? E finalmente, eu não sei de que eu vi o negócio do aeroporto. Pessoal, privatizou os aeroportos. Os aeroportos no Brasil são um desastre. Congonhas não foi privatizado até agora porque o Valdemar Costa Neto impediu que a votação contra o Temer se desse em agosto do ano passado, para entrar com processo contra o Temer no Congresso, em troca dos votos dele na Infraero, para manter os diretores dele na Infraero. Está tudo público. Ele deve andar de mão dada, deve tomar chopp com a turma do Centrão. Isso aqui é um desastre. Isso aqui é para você pegar e dar para todos os estudantes lerem e refletirem sobre a realidade do mundo. Aí tem mais umas coisas aqui, ó. Tô falando muito hoje, pessoal. É porque você vai chegando perto da eleição, você vai vendo a quantidade de porcaria, a quantidade de informação falsa sobre nós, porque o novo começou a incomodar. É fato. Tem candidato pintando o seu material de cor de laranja. Márcio França, Edinho, como é que chama aquele lá? De São José do Rio Preto? Candidato Edinho Filho. Ele falou assim, o novo candidato, uma coisa assim, tudo em cor de laranja. O cara do MDB, sei lá de onde que é. O cara não tem vergonha, bicho. Não tem vergonha. Quer surfar na nossa onda. A onda da moralidade, das pessoas jovens que estão enfrentando um ambiente político para ver se reforma a política brasileira. O cara está surfando. Isso é bom, de um lado, que mostra que a gente está incomodando, e é ruim porque atrapalha a cabeça das pessoas. Currículo do João, dizendo que
na época dos anos 90, acusando do banco BBA, do Bracha, de fazer coisas erradas no mercado. Gente falando que o Novo é o partido do Itaú. É uma coisa, tudo um monte de bobo. Pode falar à vontade, quanto mais falar, melhor pra gente. Mas as pessoas têm que prestar atenção. Tem muita bobagem aí. Esse mundo aqui, ó, é difícil. Porque você não tem nem como se defender, né? O cara escreve o que quer. E aí você vai virando, você chega assim, ó, a arrecadação tem o melhor julho desde 2011. Em 2011, quando começou a tragédia brasileira com a eleição da Dilma, e nós estamos vivendo quase uma década de terror, o PIB brasileiro, o índice per capita brasileiro caiu de 2014 para cá, no segundo mandato Dilma, 9%. A gente empobreceu. De 2011 para cá, esse país empobreceu em todos os índices nacionais e internacionais, sem contestação. Aí a arrecadação aumentou. Tá aqui o secretário, coitado do secretário, celebrando. Isso aqui é matar o Brasil. Aqui, ó, superados os efeitos da greve dos caminhoneiros, a arrecadação de impostos e contribuições federais aumentou, teve crescimento real de 12% em julho, atingiu 130 bilhões de reais. Quanto mais esses caras crescem, pessoal, mais o Brasil quebra. É isso que a gente tem que prestar atenção. Aí aqui tem coisa do Bolsonaro, quer dizer, agora o Paulo Guedes assumiu, né? Porque se o Paulo Guedes não assume, o negócio começa a cair, né? Então deram o Paulo Guedes ver se salvam a candidatura do homem. O Paulo Guedes sabe falar, sabe pensar, tem muitas ideias, conhece história, fala as datas corretas, cita pensadores de ciência política, conhece economia, o cara ganhou dinheiro, mas o problema é o seguinte, quem é o presidente? É o Paulo Guedes ou é o Bolsonaro? Ele vai para os debates ou não vai para os debates? Né? Diz que não ia, depois diz que vai. Acho temerário, pessoal. Acho temerário a gente apostar assim numa aventura dessa. Mas vamos seguir em frente. João Amoedo, candidato. João Amoedo, 30. Nós estamos crescendo demais. Vamos acompanhar pelas redes. E ó, sempre pedindo para a turma, todos nós aqui, sai falando, pessoal, sai falando que nós temos bons candidatos, nós temos uma instituição diferente. Esse é um projeto de longo prazo, ele não usa dinheiro público, né? Todo mundo tem ficha limpa, se excessos são cometidos a gente arruma no caminho, mas é uma instituição, não é partido de dono, é partido de gente que gosta do Brasil, que não quer pegar um avião de ida, certo? Vamos trabalhar pelo novo, porque a gente está preparado para fazer as coisas que tem que ser feitas no Congresso Nacional. Beleza? Vamos firme que falta 45 dias. Vamos trabalhar.